pessoal, nós voltamos para a correção do módulo 5, né, que é a regionalização e a integração da Europa. Logo após a correção desses exercícios, eu já vou fazer uma introdução do módulo 6 com vocês para estar auxiliando aí na resolução dos exercícios do PH. Bom, vamos lá. Eu havia deixado para vocês realizar os exercícios da página 332, 333 e 334. O exercício 1, que é lá no Praticando o Aprendizado, ele falava como o cenário europeu do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial contribuiu para a formação dos blocos econômicos supranacionais. Como que esse cenário mundial, logo após aí a Segunda Guerra Mundial, ele fez com que surgissem os blocos supranacionais. Como ele contribuiu, tá? O cenário de destruição econômica e insegurança social fez com que alguns países reconhecessem a importância de se ajudarem mutuamente para sua recuperação econômica, principalmente diante do risco de submeterem à influência dos Estados Unidos ou da União Soviética, superpotências no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Então eles se uniram porque eles haviam visto aí que havia aí uma forte, houve nessa época aí, né, a economia ela estava bilateral, onde estavam os Estados Unidos e a antiga União Soviética como grandes detentores do poder, e eles se juntaram para que eles não ficassem aí demasiadamente, digamos assim, submetidos a esses dois blocos. Questão 2. No pós-guerra mundial, percebeu-se uma maior integração na Europa, em particular no período, na região da Europa Ocidental. Identifique os motivos e os objetivos da maior integração dos países nessa região. Teve como dois principais objetivos: integrar as economias dos países e promover sua reconstrução, aproximá-los politicamente, evitando um novo conflito. Diminuir a influência econômica das superpotências, Estados Unidos e União Soviética, e buscar soluções comuns para o progresso econômico e melhoria nas condições de vida dos povos europeus. Então eles, né, acabaram se unindo para fazer essa reconstrução aí dos países da Europa Ocidental e não se tornarem aí tão submetidos, né, aos países que estavam aí no poder naquela época, os Estados Unidos e a antiga União Europeia. Questão 3. Em 1957, o Tratado de Roma criou o Mercado Comum Europeu, o que representou um novo estágio na evolução do bloco econômico. Uma das inovações foi a criação da Política Agrícola Comum, PAC, importante ferramenta institucional para a produção agropecuária europeia. Explique essa política relacionando com a segurança alimentar do continente europeu. Bom, o que essa Política Agrícola Comum, PAC, ela quer, né? Ela quer proteger a produção agrícola europeia. Uma das decisões mais importantes nessa área foi a adoção de uma política de subsídio agrícola, quer dizer, incentivos do governo para que esses produtores pudessem estar produzindo aí, que garantisse uma produção de alimentos constante e, portanto, a segurança alimentar dos países membros. Nessa época aqui, né, dentro desse acordo PAC, os estados aí, os governos federais, eles investiram muito na produção de alimentos. Explique como o Tratado de Maastricht, né, em 1992, ampliou a integração do continente europeu. Ele acabou ampliando, pessoal, os laços aí políticos e econômicos dos 12 países da antiga, né, Comunidade Econômica Europeia e passou então a ser designado como a União Europeia. A mudança do nome tinha como intenção evidenciar o grau de integração dos estados, demonstrando que a união entre os membros era não só econômica, mas também política, social e econômica. Surgiu aí, né, foi a partir daí que surgiu esse grande bloco econômico que é a União Europeia. Aplicando o conhecimento, questão 1. Nós temos um texto aqui, espaço Schengen aboliu 26 fronteiras. O acordo foi assinado em 1985 por 5 países fundadores da União Europeia: Alemanha, Bélgica, França, Holanda e Luxemburgo. Na localidade luxemburguesa de Schengen, próximo ao ponto em que se cruzam as fronteiras de França, Alemanha e Luxemburgo. A sua explicação começou em 1995 em 7 países: Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Alemanha. Seguiram-se na Itália e Áustria em 1997, Grécia em 2000, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia em 2001. E após o alargamento da União Europeia de 2004, aí veio a Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Tcheca. A Suíça entrou em 2008 e o Liechtenstein em 2011. 5 países da União Europeia não integram o Schengen: Reino Unido e Irlanda por opção própria, Romênia, Bulgária, Croácia e Chipre, que aguardam a luz verde de Bruxelas.
O espaço Schengen é um importantíssimo mecanismo dentro do princípio de formação da União Europeia. Explique o que é esse espaço, né? É uma zona de livre circulação de pessoas entre os países que fazem parte desse acordo. Grande parte deles integra a chamada União Europeia. 2. O que é a zona do euro, né? É onde circula aí a moeda única, que é o euro, tá? 3. Explique por que o euro, apesar de ser uma moeda forte, dificulta a recuperação de países que dependem da exportação de seus produtos para alavancar a economia interna, né? O euro possui alto valor e por isso essa moeda onera os produtos atrelados a ele, tornando a exportação mais cara. Então é muito mais caro você exportar os produtos, tá? Essa situação dificulta a recuperação econômica de muitos países europeus. Por quê? Porque o euro ele possui um grande valor comercial. 4. Por que pode-se afirmar que o Plano Schuman foi importante para a resolução das tensões entre França e Alemanha, rivais históricos? Schuman defendia a integração política e econômica de França e Alemanha, inimigos nas duas guerras mundiais, com o objetivo de amenizar os ressentimentos gerados pelos conflitos e de impedir a ocorrência de uma nova guerra. Para isso, a produção de carvão e de aço deveria submeter a uma autoridade supranacional, isto é, um órgão político e econômico que promovesse a cooperação econômica entre os ambos países. Então ele queria o quê? Ele queria uma reaproximação desses países que historicamente aí haviam lutado em lados opostos na Segunda Guerra Mundial. Desenvolvendo habilidades, questão 1. O ano de 2016 ficou marcado por mais um momento importante na União Europeia, a decisão do Reino Unido de sair do bloco. Por ser considerado argumentos sociais e econômicos, respectivamente, para a saída do bloco. Por que eles, o que eles alegaram para sair do bloco, né? O reforço da identidade britânica e a liberdade comercial entre outros países. Então eles queriam ter mais liberdade e queriam não se tornar aí mais um país do bloco. Eles querem o quê? Ter a sua identidade aí cada vez mais reforçada, tá? Questão 2. O euro representou um avanço no progresso de integração da União Europeia, pois permitiu a adoção de uma moeda única. Sobre o euro, analise as afirmativas a seguir. 1. A moeda circula em todos os países europeus. Não, ela não circula em todos os países europeus, então ela não é correta. 2. Como a Alemanha e Dinamarca não adotaram o euro. Falsa. A Alemanha e Dinamarca, elas usam o euro. 3. O alto valor da moeda dificulta as exportações e por isso a recuperação da economia de determinados países, como a Grécia. Apenas a alternativa 3. Nós acabamos de verificar isso, né, na outra questão que nós fizemos. Em 1957, há 60 anos, a Europa dava mais um passo no seu processo de unificação com a assinatura do Tratado de Roma, no qual ficou estabelecida a política das 4 liberdades: produtos, capitais, serviços e pessoas, além de mecanismos como a Tarifa Externa Comum, TEC, e a Política Agrícola Comum, PAC. Nesse momento foi criado o Mercado Comum Europeu, reunindo países como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, Itália e França. Tá? Então a letra correta é a letra A. Questão 4. Em 2004, a União Europeia deu um novo passo no seu processo de expansão com a adesão dos países da antiga União Soviética, como Letônia, Lituânia e Estônia, entre outros. As justificativas para a adesão desses países ao bloco podem ser encontradas na alternativa B. Aumento dos lucros empresariais dos países mais desenvolvidos do continente, como Alemanha e França. Bom, pessoal, aqui termina a nossa correção do módulo 5. Nós vamos entrar aí no módulo 6, tá? Que seria o quê? Espaço geoeconômico da União Europeia. Tá? Como é a agricultura, como que é a indústria dentro desse grande, né, dessas grandes potências econômicas aí que fazem parte do continente europeu. Então nós vamos começar falando sobre a população europeia, né? Cerca de 731 milhões de habitantes, 12% da população mundial. Então a Europa ela possui 12% de toda a população do nosso planeta. Grande diversidade de povos e uma pequena extensão territorial. Então existem muitos conflitos étnicos. A maioria dos países do continente continente europeu, eles são menores aí ou do tamanho de estados brasileiros, por exemplo. Então eles possuem uma pequena dimensão territorial. Continente populoso e o mais densamente povoado do mundo,
justamente devido aí, né, a sua baixa extensão territorial. Ele apresenta aí 70, alguns países, mais de 70 habitantes por quilômetro quadrado. Distribuição popular irregular, né, existem áreas aí onde é muito frio, por exemplo, na Rússia siberiana ou em outros lugares de relevo mais montanhoso, e a população costuma ocupar lugares mais propícios aí. Baixo índice de crescimento demográfico, porque as pessoas estão tendo menos filhos, né, uma taxa de natalidade muito pequena. Redução populacional, baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida, gasto com aposentadoria e carência de mão de obra. Então, esse baixo índice de natalidade ocasiona sérios problemas, né, como na previdência privada e falta de mão de obra. A população europeia, que eu trouxe um mapa para vocês, que tem a densidade demográfica, tá? A gente consegue perceber que somente aqui nas áreas onde eu falei para vocês que são muito frio, tá? Principalmente na Rússia siberiana e nos países nórdicos, existe uma pequena população. Nas outras áreas a gente consegue perceber aí que existem de 100 a 200 habitantes por quilômetro quadrado. A população europeia, né? Cerca de 75% da população, ela vive no campo, na cidade, no espaço urbano. Isso se deve desde lá da primeira revolução industrial, desde o século XVIII. Predomínio de pequenas e médias cidades. O crescimento populacional só ocorre devido à entrada de imigrantes, né, permitido por alguns governos. Problemas econômicos e sociais, os europeus se sentem ameaçados. Aí vem o sentimento de xenofobia, que é aquela aversão aos estrangeiros e tudo que possa vir aí do estrangeiro, do exterior. Possui, de um modo geral, altos valores de DH e desenvolvimento humano. Dos 20 primeiros em 2019, 15 eram da Europa, tá? Dos 20 primeiros colocados em IDH, 15 países eram do continente europeu. Dos 10 países mais ricos do mundo, em relação ao PIB, 5 são da Europa. Europa, indústria, ela é o berço da Revolução Industrial, como eu disse para vocês, né? A máquina a vapor, né? A proximidade com as jazidas de ferro, fácil extração de carvão mineral facilitaram o início da maquinofatura. Hoje, 4 dos 8 países do G8 são europeus. Então, ela foi o berço da primeira Revolução Industrial, justamente por ela possuir aí, né, jazidas do carvão mineral, que foi o combustível aí da primeira Revolução Industrial, que foram as chamadas máquinas a vapor. A indústria europeia, né? A Europa Ocidental, ela é mais industrializada, tá? São aqueles países que faziam parte ali, quando dividiu, né, em Europa Oriental e Ocidental, eles ficaram ali com o sistema capitalista. A Europa Ocidental, industrialização atrasada devido ao isolamento socialista até 1991. Europa Ocidental. Como que é? Vamos falar um pouquinho da agropecuária agora, né? A França se destaca na produção de milho. A Espanha, sexta produtora mundial de laranja. Portugal e Espanha, grandes produtores de azeitona devido ao clima mediterrâneo que favorece, né? Predomina a pecuária intensiva. O que significa isso? Gado confinado. Principalmente por eles não terem aí grandes espaços e pelo clima aí, na maioria do ano, se tornar um clima muito frio e não é propício para ter uma pecuária extensiva, onde o gado é criado solto. Então, na maioria das vezes, o gado é criado confinado, pecuária intensiva. Europa Central, agropecuária. Destaca-se a produção do trigo, da cevada, da batata inglesa e da beterraba. A América e a Polônia se destacam na pecuária, justamente por ter aí um território maior. Europa Meridional. Por apresentar a temperatura média mais alta do continente, os produtos agrícolas são típicos desse clima, são produzidos as frutas, os girassóis, milho e tabaco, onde conseguem aí produzir uma variedade maior devido a ter as temperaturas mais amenas, né, as temperaturas mais quentes. A Itália se destaca no setor da pecuária. Europa setentrional, tá? Seria aí a parte norte do continente europeu. A Dinamarca e a Suécia se destacam na produção de batata, cevada e trigo. Agropecuária, né? Setores de tecnologia, equipamentos de transporte, siderúrgicos e químicos. Destaque aí para a Suécia. A Europa Oriental, agropecuária, tem um solo muito fértil, produção de cereais e batatas inglesas. Indústria. Após a Segunda Guerra, surgiu uma indústria. Bom, pessoal, eu fiz aqui uma breve introdução
desse módulo 6. Na próxima aula eu vou voltar falando um pouquinho mais sobre ele, tá? Foi somente para auxiliá-los aí. Eu vou estar enviando esses slides também lá no plural. Então, junto com o vídeo, essa semana eu vou mandar os slides para facilitar para vocês. E eu vou deixar para vocês realizarem os exercícios, tá? Da apostila 344, 348, somente aqui o Praticando o Aprendizado, tá? Um beijo, pessoal, e até a próxima.